Na aula anterior, a gente fez o cenário e a movimentação do nosso personagem. Eu sei que tá um pouco diferente aqui as barreiras em comparação à última aula, né? Só que depois que finalizou a aula, eu fiz de uma maneira mais detalhada, só porque eu não queria que a aula ficasse grande. Então assim, se eu fizer algo mal feito aqui durante as aulas, é só pro vídeo não ficar tão grande, mas no jogo de vocês vão ter cuidado, é claro. Esse aqui foi o resultado da aula anterior. A gente tem o nosso personagem aqui. Quando a gente aperta espaço, ele anda. Quando ele bate na parede, ele ricocheteia. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o contador de voltas. Para isso, eu vou criar um objeto. Pode ser do tipo tile background ou sprite. Vou colocar tile background. A cor dele não importa, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Bom, temos aqui o nosso objeto, né? Como será o esquema aqui para poder contar as voltas? Vou colocar um objeto aqui. E quando o nosso player colidir com ele, quer dizer que ele completou uma volta. Ou seja, ele vai dar uma volta no cenário todo. E quando colidir, completou mais uma volta. E para fazer esses sistemas, a gente vai vir aqui em Event Sheets. Eu vou adicionar um novo Event Sheet. Aqui eu vou adicionar todas as nossas variáveis globais, né? Ela vai ser do tipo number mesmo. E o valor inicial será 0. E ela é chamada de variável porque esse valor é instável. Ele pode ser um, pode ser outro. E dentro dela a gente vai armazenar nossas voltas. Então agora a gente vai fazer esse objeto aqui contar as voltas. Deixa eu só alinhar ele certinho aqui na linha de chegada. Pronto, aqui é a linha de chegada. Agora vamos vir aqui na folha de eventos do jogo. Clicando com o botão direito eu vou adicionar aqui um grupo. Vou chamar ele de player. Tudo que for referente ao nosso player eu vou adicionar aqui dentro da pasta. Vou adicionar um novo grupo. Tudo que for alguma mecânica dentro do jogo, desde contar volta, contar tempo, quem ganhou e por aí vai, colocar tudo dentro de sistemas. Então aqui dentro a gente vai começar a fazer o nosso script de contar voltas. Para fazer isso é bem simples, é só vir aqui em add events dos sistemas. E pensa comigo, baseado no que eu expliquei, como é que vai ser contada a volta? Vai ser quando o nosso player colidir com o nosso contador de voltas, não é? Então a gente precisa vir no nosso player. A gente vai procurar por onCollision. OnCollision reach another object. Perdoe o meu inglês, mas essa daqui é a nossa função, né? Quando ele colidir com outro objeto, a gente vai dizer que objeto é esse e vai ser o nosso contador de voltas. Aqui tem a nossa condição, quando o nosso player colidir com o nosso contador de voltas. Aí agora a gente vai adicionar uma ação. Então, add action, eu quero que o meu system add2, ou seja, vai adicionar a variável voltas 1. E só fazendo isso daqui já está pronto o nosso sistema de contar voltas. Entre muitas aspas, claro que tem mais algumas coisas para fazer. Vou voltar aqui na nossa pista e dessa vez eu vou dar um play aqui, ó, só que dessa vez vai ser debug layout. Por quê? Porque no debug layout tem algumas informações e aqui vai estar dizendo a nossa variável voltas. Tá vendo que voltas é igual a 0? Porque até agora ele não fez nenhuma volta. E agora ele vai iniciar a primeira, então quando eu colidir com esse objeto aqui, é para contar 1. Então vou acelerar aqui, ó. Já contou uma volta. Então vou finalizar uma volta aqui para vocês verem que vai contar 2, 3, independente das voltas que eu fizer. Vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito grande para vocês. Olha, ó. Segunda volta. Só que tem um porém. Se a gente voltar de ré, ficar fazendo isso, ó. 3, 4, 5. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então para resolver esse problema é muito simples. Lembra que eu falei para vocês que uma variável armazena um valor? Então dentro desse objeto aqui, a gente vai vir aqui em instance variable, ela é vinculada a um objeto, ou seja, todas as variáveis que a gente criar aqui vai ser vinculada a esse objeto. Vou adicionar uma instance variable, add new instance variable, vou chamar ela de qual, esse daqui vai ser o contador número 1, e eu já explico melhor para vocês o porquê disso. Agora a gente vai duplicar ele, vou colocar ele mais ou menos aqui assim. E esse daqui vai ser o contador número 2. Então agora a gente tem dois objetos, que é basicamente o mesmo, porém eles são diferenciados através da variável. Ou seja, esse daqui é o objeto 1 e o objeto 2. Pense o seguinte, esse daqui é um ser humano 1 e esse daqui é um ser humano 2. Todos eles são ser humano, porém cada um tem seu CPF específico. Então essa variável de distância é basicamente um CPF. Claro, nada impede de eu adicionar mais um outro ser humano aqui com o mesmo número. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Ah, mas agora quando ele colidir com esse daqui, vai contar uma volta. E quando colidir com esse daqui, vai contar outra. Então para resolver esse problema, a gente vai voltar aqui no nosso Event Game. Aqui no nosso sistema de contar voltas, eu vou adicionar uma nova condição. Ou seja, vou clicar aqui nessa setinha com o botão direito. Add another condition, que é uma nova condição. Vou vir aqui no nosso contador e eu quero que adicione um ponto somente quando ele colidir com o contador 1. Então a gente vai procurar aqui, ó, compare instance variable. E a gente vai comparar o nosso qual contador é, se ele é igual a 1. Se a gente colidir com o contador de voltas e o nosso contador de voltas for igual a 1, eu vou adicionar 1 a voltas. Vou dar um play aqui com o nosso debug layout. Aqui nossa variável voltas. Então assim, quando ele colidir aqui, tá contando uma volta. E se a gente colidir com outro, vou mostrar para vocês aqui. Agora se a gente colidir com ele, não vai contar nenhuma volta. Pelo menos não é para contar. E não contou. Ah, isso daí já resolveu o nosso problema então, né? Se eu colidir com esse daqui agora vai contar a volta 2, mas se eu voltar, contou a volta 3. Calma, você é muito agoniado, eu ainda nem terminei o nosso contador de voltas. Bom, para fazer o nosso contador de voltas funcionar da maneira correta, vou vir aqui no nosso player, né? Vou adicionar uma variável de instância nele. Vou chamar ela de validar voltas. O valor inicial dela vai ser 1 e ela vai ser do tipo number mesmo. Bom, com isso daqui já dá pra gente pensar mais ou menos como a gente vai fazer o nosso contador de voltas funcionar.
Quando o player tiver com validar voltas 1 e ele colidir com o nosso contador de voltas, e o nosso contador de voltas for 1, ele vai adicionar uma variável voltas, ou seja, vai contar uma volta como válida. Porém, quando eu colidir, ao mesmo tempo que ele adiciona uma volta, ele vai trocar esse valor validar voltas para número 2. Por quê? Porque agora, quando ele colidir com o nosso número 2, ele vai voltar para número 1. Esse validar voltas vai voltar para número 1. Então, quando ele completar mais uma volta e colidir de novo, vai contar mais uma volta. Porém, se ele colidir com esse daqui e o nosso validar voltas for número 2, quando ele voltar, não vai contar nenhuma volta. Então, para fazer isso é bem simples. A gente vai voltar aqui no nosso Event Game. Eu vou adicionar aqui um blank subevento e eu vou adicionar essa condição aqui no nosso subevento em branco. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V para duplicar. Esse daqui vai ser o nosso número 2. E agora a gente vai pensar o seguinte. Quando ele colidir com o contador de voltas e o contador de voltas for igual a 1, eu quero que ele adicione 1 a voltas. E eu quero que o nosso player sete o valor da nossa variável validar voltas para 2. Porém, aqui ainda vai estar aquele erro. Quando ele voltar e colidir com o nosso colisor 1, vai adicionar e vai setar para 2. Então aqui nesse subevento a gente precisa criar um bloqueio para que isso não aconteça. Então no nosso colisor 1, eu só quero que isso aconteça quando o nosso player validar voltas for igual a 1. Então eu vou adicionar aqui uma nova condição, add another condition, player, compare instance variable, validar voltas for igual a 1. Ou seja, quando o nosso player colidir com o contar voltas for igual a 1 e o nosso validar voltas for igual a 1, eu quero que adicione uma voltas e vou setar para 2. Por que eu tenho que setar para 2? Porque essa condição aqui deixa de ser verdadeira. E ela deixando de ser verdadeira, todo esse código aqui para de funcionar. Eu preciso que isso daqui seja verdadeiro e isso daqui seja verdadeiro. E para voltar a ser verdadeiro, ele precisa colidir com o contador 2. E para fazer isso é bem simples, é só vir aqui, duplicar essa ação. E agora, quando ele colidir com o nosso contador 2, ele vai setar o validar voltas para 1. Agora, se a gente voltar aqui no nosso jogo e dar um debug layout, a gente vai ver que a gente tem a nossa variável voltas. Se a gente colidir com o contador de voltas 1, vai contar uma volta. Porém, se a gente voltar, ó, não está mais contando as voltas. Porque agora, para contar uma volta, ele precisa colidir com o nosso colisor 2. Vou selecionar aqui o nosso player. Aqui em player, tá aqui ele. E dentro do nosso player, a gente consegue ver as variáveis de distância dele. Você pode ver que aqui ela está 2, porque a gente colidiu com o nosso colisor 1. Então, agora, quando a gente colidir com o nosso colisor 2, ela vai virar 1. Ela voltou a ser 1. Então vou finalizar aqui nossa volta e vocês vão ver que vai contar mais uma volta. 2. Claro que o cara pode muito bem colidir aqui, depois dar vim de ré, colidir aqui, colidir aqui, colidir aqui, colidir aqui. E vai contar como uma volta completa, sendo que ele não deu uma volta completa e fez pelo caminho mais curto. Então para resolver isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem adicionar 3 colisor, como eu disse anteriormente. Então esse daqui vai ser o número 2 ainda. Vou vir aqui, esse daqui vai ser o número 3. E no nosso código para arrumar isso é bem simples. Quando ele colidir no colisor 1 e validar voltas for igual a 1, ele vai adicionar uma volta e vai setar para 2. Então, quando ele chegar no 2, o que eu quero que aconteça? Vou adicionar uma nova condição aqui, só para fazer um bloqueio. Ele vai comparar a instância variável do nosso player, né, que é validar voltas, vai ser igual a 2. Ou seja, quando ele colidir no primeiro, vai setar para 2. Quando ele colidir no 2, sendo 2, vai setar para 3. A gente vem aqui e duplica. Agora o nosso colisor igual a 3. Por que igual a 3? Que ele é referente a esse 3 aqui. Ou seja, tem 1, 2, 3. O que eu quero que aconteça quando ele colidir com igual a 3? Ele vai comparar se o validar voltas é igual a 3, né? E ele vai setar o validar voltas para 1. Então, tipo assim, se você colocar 4, 5, 6 desses daqui, é só seguir mais ou menos essa sequência aqui, sempre vai dar certo. Agora, o que eu tô dizendo que vai acontecer? Quando ele colidir com esse daqui, o validar voltas vai ser 2. Quando ele colidir no 2, vai ser 3. Quando ele colidir no 3, vai ser 1. Então, assim, agora evita do cara vir aqui fazer o menor trajeto para poder ganhar o jogo mais rápido. Porque agora ele obrigatoriamente tem que fazer o caminho mais curto. E o caminho mais curto para ele é vindo aqui, colidindo no 2. Colidir no 3 voltando para 1. Claro que ele ainda pode vir por aqui, colidir no 3, colidir no 2. Quando ele colidir aqui não vai dar certo, porque ele tem que colidir no 3 de novo. Quando ele colidir no 2 aqui e colidir no 1, vai contar uma volta. Ou seja, ele tem que dar 2 voltas ao contrário para contar como uma volta. Então não fica viável e isso daí evita da pessoa trapacear no teu jogo. E claro, como eu disse na última aula, vocês podem estar selecionando aqui o seu contador de volta e vir aqui desabilitar essa opção. E quando a gente der play, ele não vai ficar visível. Ele ainda tá aqui, mas não tá visível pro jogador. Pra não ficar essa coisa feia aqui no jogo de vocês. Beleza, agora a gente consegue contar quantas voltas a gente deu na pista. Porém, aqui você pode dar voltas infinitas, nunca vai acontecer nada. Agora eu quero que aconteça o seguinte. Se ele completar 3 voltas, vai aparecer a mensagem: corrida finalizada, você ganhou. Claro que ao decorrer do tempo a gente vai alterar essa mensagem, né? Aqui dentro dos sistemas, nessa condição, eu vou apertar Q, colocar uma anotação aqui para me lembrar o que é. Isso daqui é nada mais nada menos do que um comentário para você não se perder no seu código. Você pode adicionar quantos quiser e aonde quiser. Eu coloquei aqui só para mim não me perder, né? Porque agora a gente vai fazer o contador de voltas. Então bora pensar um pouco. Quando ele colidir com esse daqui, vai ser considerada a primeira volta. Vai ser considerada a segunda volta. E quando ele colidir de novo, a volta vai ser igual a 3. Não é que ele deu 3 voltas, é que ele está na terceira volta. Quando ele finaliza a terceira volta,
quando ele colide de novo aqui e vira a quarta volta. Ou seja, a gente vai vir aqui no nosso Event Sheet, vou adicionar um Event System, vou comparar a nossa variável volta. Se ela for igual a 4, mostra a mensagem que ele ganhou. Só que ainda não tem onde aparecer essa mensagem. Então a gente vai voltar aqui na nossa pista, né? Vou adicionar aqui uma nova layer, ela vai ficar por cima. Essa layer eu vou chamar de UI. Toda vez que você ouvir falar em UI, ele tá falando daqueles objetos que ficam na tela, tipo contador de vida, contador de bala. Por enquanto eu vou bloquear o nosso jogo, para evitar da gente mexer em alguma coisa aqui. E a nossa UI, ela não vai aparecer em todo o nosso cenário. Isso daqui tudo é nosso cenário. E apenas isso daqui que tá tracejado, que quase não dá para ver, é nossa tela. Ou seja, a nossa UI vai ficar dentro desse pontilhado aqui. Então aqui nela eu vou adicionar um texto. Então é só eu vir aqui em Text. Nesse texto aqui, a gente pode modificar ele da forma que a gente quiser. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui. Vou vir Align, Viewport, Center. Vou subir ele um pouquinho mais para cima, deixar aqui mais ou menos. E aqui era para ser nossa mensagem, né, de que as voltas foram finalizadas. Só que antes disso eu pensei numa coisa melhor aqui para fazer. Esse texto aqui vai mostrar quantas voltas a gente fez. 0, de 3, que ele vai mostrar. Quando o nosso carro colidir aqui, vai contar uma volta, duas, e aqui ele vai mostrar quantas voltas a gente fez. Vou voltar aqui no nosso evento. Vou adicionar um evento aqui do sistema. Ele vai ser do tipo EveryTick. EveryTick é o seguinte, ele vai executar a todo momento. Ou seja, enquanto o nosso jogo estiver rodando, ele vai estar executando. Então, a todo momento, eu quero que o meu texto setText, ou seja, ele vai setar o texto para a nossa variável voltas. Vou adicionar um e-comercial. Vou abrir aspas, escrever /3. Vou fechar aspas. O que isso significa? Voltas é uma variável. Ou seja, aqui ele vai mostrar o valor da nossa volta. Ou seja, se for 0, 1, 2, 3, ele vai mostrar aqui, vai alterar aqui. O e-comercial serve para ligar voltas ao texto. Ou seja, tudo que tiver entre aspas é um texto. Eu posso escrever qualquer coisa aqui. Vai ser considerado um texto. Eu posso até escrever voltas. Ele não vai ser considerado uma variável, vai ser considerado um texto. Vou deixar aqui de novo /3. Vou dar um done. Vou dar um play aqui. E vocês podem ver que ficou aqui no cantinho, né? Já vou explicar o porquê. Mas vou colidir aqui só para vocês verem que vai estar funcionando. Olha, ele contou uma volta lá. Deixa eu voltar ali. Olha, ele contou uma volta. E por que quando a gente se movimenta, ele fica se movimentando também? Porque a gente tem que vir aqui na nossa UI, vindo para lá e colocar 0. Colocando isso, quer dizer que esse texto sempre vai ficar na posição que a gente colocar. Ou melhor, tudo que tiver dentro de UI. Ou seja, se a gente colocar aqui no centro da tela, ele sempre vai ficar nessa posição. Se a gente colocar no canto, ele sempre vai ficar nessa posição. Agora sim, vocês podem ver que ele ficou alinhado no meio, né? Quando a gente anda, ó, contou uma volta e ele tá sempre aqui no meio, nunca vai sair daqui. Agora eu tenho esse texto aqui que conta nossas voltas. E o que geralmente o pessoal que usa Construct faz? Eles vão vir aqui e adicionar um novo texto. Agora esse texto aqui vai ser referente à mensagem de voltas. Só que isso é meio ruim, porque quanto mais objetos você adicionar na tua cena, não na cena em si, mas quanto mais objetos você adicionar ao seu projeto, mais pesado ele fica. Então o que é o correto a se fazer? É reaproveitar os objetos. Igual a gente fez aqui no contador de voltas. A gente reaproveitou o mesmo objeto para contar as voltas. Eu poderia muito bem criar um objeto de um tipo, criar outro objeto e outro objeto. Só que isso não é correto. Da mesma forma é o texto. Não é o correto você adicionar vários textos dentro do teu projeto. Então, da mesma forma que a gente diferencia o contador de voltas através de uma variável distância, a gente vai diferenciar o texto através da variável distância. Eu gosto de fazer o seguinte, vou vir aqui em instância variable, vou adicionar uma nova instância variable, vai ser do tipo number mesmo. Esse daqui vai ser o nosso texto número 1, o texto da vitória vai ser o número 2. Pronto, coloquei aqui você finalizou a corrida. Vou alinhar ele aqui no centro, né? Vou dar play aqui, ó. E vocês podem ver que o texto 1 e o texto 2 são a mesma coisa. E por que que isso acontece? Porque a gente diferenciou eles aqui dentro do nosso layout. Só que a gente tem que diferenciar ele também no nosso código. Porque quando a gente manda o texto ser voltas /3, ele vai pegar todos os textos. Então aqui a gente tem que diferenciar eles. E para fazer isso a gente vai clicar com o direito, subevent. Vou vir aqui no nosso texto, né? Pegar ele, comparar a instância variable. Agora você se pergunta qual o texto que você quer que marque suas voltas. Não é o texto 1? Você vai vir aqui igual a 1. Essa ação você vai arrastar para cá. Então agora se a gente voltar aqui na pista e der um play, tá aqui, você finalizou a corrida e tem o nosso contador de voltas. Eles não são a mesma coisa, que esse daqui é o texto 1 e esse é o texto 2. E eu quero que somente o texto 1 marque as voltas. Bom, agora eu vou deixar ele de fato aqui invisível. Eu quero que ele apareça somente quando as voltas for igual a 3. Então agora a gente pode voltar aqui, né? Voltas igual a 4. Adicionar aqui o event. Aí eu vou copiar isso daqui para ficar perder muito tempo. Vou colar aqui embaixo, vou arrastar ele para baixo aqui do nosso sistema. E o que é que eu quero? Que o nosso texto 2, eu não quero que ele mude a mensagem, então vou deletar essa ação. Vou adicionar uma nova ação. Eu quero que o nosso texto set visível, né? Que ele está invisível, então eu quero que ele seja visível quando voltas for igual a 4. Vou dar 3 voltas aqui para vocês verem, ou melhor 4, né? Beleza, estou finalizando aqui a última volta. Quando eu colidi ali na chegada, você finalizou a corrida. Só que aqui ficou 4 de 3, isso daqui é um erro. Para resolver isso daqui também é bem simples, é só a gente adicionar aqui uma condição. Quero que a todo momento ele mostre quantas voltas deu, o texto for igual a 1. Porém, vou adicionar uma condição. Eu só quero que isso aconteça
enquanto a nossa variável voltas foi igual ou menor, esse sinal aqui é igual ou menor de 3. E agora aqui está 3 de 3, né? Quando eu colidir aqui a última volta, se na última volta vai aparecer a mensagem, aqui não pode ser 4. Bora ver se está funcionando. Você finalizou a corrida, 3 de 3. Bom, já temos a nossa mensagem aqui de corrida finalizada, temos o nosso contador de voltas, agora a gente vai ter que ter o nosso marcador de tempo. E para fazer isso, eu vou duplicar esse texto, acho que eu vou colocar ele aqui embaixo por enquanto. Esse aqui vai ser o nosso número 3. Vou vir aqui no nosso player. Se você não estiver conseguindo clicar nele é porque nosso jogo está bloqueado. Então vamos voltar aqui no nosso código de eventos para poder programar isso. Vou adicionar um evento, system, every tick é a todo momento, mas não é isso que eu quero. Every x segundos. Ou seja, a cada segundo eu quero que aconteça o seguinte, add player, add a nossa variável segundo 1. Vou adicionar aqui para cima só para ficar mais organizado. Ou melhor, vou adicionar isso daqui dentro do nosso player. Agora eu vou vir aqui adicionar um novo evento, vou vir no nosso player, compare instance variable, segundos. Se segundos for igual ou maior que 60, eu quero que no nosso player adicione a variável minuto e também quero que no nosso player set value de segundos para 0. Ou seja, a cada segundo vai adicionar 1 segundo para o nosso player. Quando o segundo chegar a 60, e por que igual maior que 60? Para evitar erros, vai que sem querer ali pula para o 61 ali no sistema, dá um bug, então já pararia de funcionar. Quando bater 60 segundos deu 1 minuto, porque é assim na lógica, né? E eu vou zerar os nossos segundos para poder continuar a contagem, né? Então zerando nossos segundos, vai continuar adicionando 1 e quando bater 60 de novo, vai adicionar 1 minuto e por aí por diante. Deu um debug layout. Eu selecionar o nosso player aqui, vou esperar 60 segundos aqui para ver se vai adicionar como 1 minuto. Já está chegando a 1 minuto. É para adicionar 1 e zerar o segundo. Adicionou 1 e zerou o segundo. Para verificar, eu vou add subevento. Vou vir aqui em texto. Compare instance variable. Qual texto? É o nosso texto número 3, né? Que vai mostrar os segundos. Agora eu vou adicionar uma ação. Eu quero que o nosso texto set text para a nossa variável que está no nosso player. Então eu vou escrever aqui player.minutos. Adicionar um e comercial. Abre aspas. 2 pontos. Fecha aspas. Outro e comercial. Player. Segundos. Por enquanto vai ficar um pouco esquisito, depois a gente melhora esse daqui. Vocês podem ver que está mostrando aqui o nosso tempo, né? Então vou dar uma volta aqui. Ah, já finalizou porque eu tinha deixado como 3. Isso foi ótimo para me mostrar para vocês. Vocês podem ver que finalizou a corrida, né? Mas o tempo ainda conta. Então para resolver isso é bem simples. Vou adicionar uma nova condição. Ou melhor, só vou duplicar essa condição que está aqui em cima, né? Voltas igual ou menor que 3. Vou duplicar ela. E para duplicar é bem simples, é da mesma forma que a gente duplica os objetos, é só segurar Ctrl e arrastar. Ou vocês podem vir aqui, né, dar um Ctrl C, selecionar aqui embaixo e dar um Ctrl V, também funciona do mesmo jeito. Quando ela for igual a 4, quer dizer que ele finalizou a corrida, então não tem por que continuar contando tempo. E aqui vai parar a nossa contagem de tempo. Só para a gente ter certeza que os minutos estão funcionando, vou vir aqui no nosso player, né, e já vou deixar essa variável segundos, ou seja, ela já vai iniciar como 55 segundos, e eu quero ver se vai subir os minutos. Deixa eu dar um play. Deu 1 minuto e 1. Quando a gente passa na linha de chegada, finaliza a corrida. E também para de contar. Bom, para a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai fazer os nossos concorrentes, né? Eu vou adicionar 3 IAs. Ou seja, vai ter o nosso carrinho e mais 3, totalizando 4 veículos na pista. E se por acaso você caiu de paraquedas nessa aula, aqui em cima vai ter o card na nossa aula número 1. Tem desde a primeira aula até essa e a próxima. E no demais é isso. Um grande abraço e até a próxima.